Boa noite, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos, que este dia é um dia maravilhoso, um dia único, porque esse foi o dia que o Senhor nos fez, né? E aqui nós chegamos e estamos felizes, né? Eu confesso aos irmãos que eu estou muito empolgada com a palavra que hoje nós vamos estar ministrando, falou muito ao meu coração. E eu peço ajuda ao Espírito Santo que ele possa coordenar os meus pensamentos, minhas palavras, para que eu possa passar para os irmãos aquilo que chegou ao meu coração. Amém? Em nome de Jesus. Eu quero saudar a todos, né? Dizer que tenhamos uma boa devocional em nome de Jesus. Amém? Nosso estudo hoje vai estar em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 12 ao versículo 21. Amém? Vamos à leitura da palavra. E agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor, com máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros, exortando-vos também, irmãos, que admoestreis os insubmissos, consoleis os desanimados, amparai os fracos e sejais longânimo para com todos. Evitai que alguém retribua o outro com mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito Santo, não desprezei as profecias, julgai todas as coisas, retém o que é bom, e abstendo-vos de toda forma do mal. Amém? Glória a Deus. Essa é a palavra do Senhor, né? Descrita no seu livro sagrado, e nós vamos estar compartilhando. Meus irmãos, eu queria estar falando sobre a oração. Eu busquei um texto sobre oração, e a oração estava descrita nesse texto nesse capítulo de 1 Tessalonicenses 5, né? Mas o que me chamou a atenção, a intenção foi a oração, mas o que me chamou a atenção foi os diversos preceitos que estão grifados aqui nesta leitura, né? Porque esse livro de Tessalonicenses, ele vai falar desde o capítulo 1, ele vai falar sobre a vinda e a certeza da vinda repentina do Senhor Jesus. Ele vai falar depois também na necessidade de nós estarmos vigilantes, né? E o terceiro tópico vai ser os diversos preceitos. E eu fiquei pensando, o que são preceitos, né? E eu fui buscar para saber o que era preceitos. Preceito quer dizer o que se recomenda praticar. Regra ou norma que se ensina na lição. Então, o que acontece? O que esses versículos que nós lemos aqui em Tessalonicenses 5, a partir do versículo 12, eles vêm nos dando o que nos recomenda, né? Nos orienta, nos dá uma norma de como nós devemos nos comportar e ser. Porque, meus irmãos, está também ali inserido também, orar sem cessar, lá no 17. Nós temos vivido esse tempo de uma busca do Senhor, de estarmos orando, né? De estar buscando a face do Senhor, né? Entregando as nossas petições, mas também estamos buscando a leitura da palavra, onde ela vem nos dando respaldo para podermos sobreviver as lutas que nós estamos enfrentando, né? Nós temos buscado em oração apresentar a Deus as nossas petições, e nestes versículos está dizendo que a oração é um dos preceitos, é uma das normas, é das práticas que devemos fazer. E nós entendemos, quando nós oramos ao Senhor, buscamos a face do Senhor em oração, nós estamos abrindo um canal de comunicação, de intimidade com Deus.
né? E esse canal, ele nos leva a um lugar excelente. Eu falei assim, excelente. A palavra excelente, ela quer dizer que supera as nossas expectativas. E quando nós estamos orando, pedindo, entregando as nossas petições, nós abrimos esse canal de comunicação com Deus. E esse veículo de oração, de comunhão, né, de estarmos comunicando com Deus, ela abre esse leque e nos apresenta o quê? Que o Senhor, Ele quer ouvir de nós as nossas petições, mas Ele também quer falar. É um relacionamento. Então, Ele quer também falar. Então, nós oramos e Ele fala. Nós falamos, Ele ouve. Ele fala, nós ouvimos e retemos no nosso coração. Para que nesses dias que se apresentam a nós, possamos o quê? Sacar da nossa memória aquele que se apresentou, que nós estamos caminhando, andando com ele, porque aqui nesse versículo diz orar sem cessar. Sem cessar quer dizer continuamente, sem parar. Então, se eu ando com ele, eu aprendo dele. Eu tenho que conhecer qual é a vontade dele. E eu conhecendo a vontade dele, eu sou instruída e capacitada para poder vivenciar as minhas lutas, as minhas adversidades, as minhas vitórias, as minhas alegrias. E em tudo eu vou assimilando aquilo que o Senhor quer se apresentar a mim, para que eu o conheça e retenha e saiba quem Ele é e o que Ele quer para a minha vida. E aí nós vamos meditar nesse texto e vamos ver que quando nós andamos com o Senhor, que nós aprendemos, lá no versículo 12, a partir do versículo 12, ele fala que tenhamos amor aos nossos líderes. Aí tá lá embaixo, tá orar sem cessar, orar por nossos líderes, né? E ele ali em cima está dizendo que isso deve ser uma prática, deve ser uma norma nossa, é respeitar os nossos líderes, né? Fala também que vivamos em paz um com o outro, que possamos nutrir a alegria da convivência, nos respeitando. Nós devemos ensinar os submissos. Os insubmissos são os rebeldes, são os separados, são aqueles que não querem se submeter. Nós não podemos esconder a vontade de Deus, ainda que nós amemos a esses, mas amamos mais ao Senhor, que ama aquele. E nós não podemos nos reter, né? Também vai falar que nós devemos consolar os desanimados. E é o que nós pretendemos e o que nós estamos fazendo, né? Isso é a chamada que temos de estar nos consolando, de estar animando o outro, de estar despertando ele, né? Vamos amparar os fracos. Está descrito aqui. Nós devemos amparar. Nós devemos nos preocupar, devemos voltar a nossa atenção. Isso porque a oração abriu esse caminho de entender quem é aquele com o qual nós falamos. E aí agora ele diz assim, sejamos longânimos, tenha ânimo longo, não se aborrece à toa. Meus irmãos, entrega o teu caminho ao Senhor, que Deus mais o fará, entendendo? As lutas não são nossas, são do Senhor. Vamos guardar o nosso coração, dizendo para ele, calma, calma. Fica tranquilo. Também ele diz assim para a gente evitar o mal, de pagar o mal com o mal, mas sim com o bem. Vamos fazer o bem, mas o mal vamos evitar a ele. Orar sem cessar. Olha só, orar sem cessar é um desses preceitos, né? Mandamentos, né? Orar sem cessar, dar graças ao Senhor. Ainda que tenhamos passando por momentos difíceis, nós temos que olhar e ver, a pedir a Deus para abrir nossos olhos e nós podemos enxergar que nós só estamos olhando para aquilo que é ruim, mas quantas coisas de bom Deus está fazendo por nós, o agir dele. Então nossos olhos têm que ser abertos. Não podemos entristecer o Espírito Santo. Não podemos entristecer o Espírito Santo, como foi
naquela outra mensagem que eu falei, que eu disse, né, no meio daquela, quem viu, né, que tem a oportunidade para entender o que eu estou falando, dá uma olhadinha na mensagem anterior, que eu falei que Deus não ouve. Se eu digo que Deus não ouve, eu chamo Deus de mentiroso, né? E Deus diz que Ele ouve a minha oração, porque eu fiz a minha oração no nome de Jesus, e Ele ouve a minha oração, Ele não me deixa sozinha, Ele me faz forte, corajosa, entendendo? Então eu tenho que ter, atenta o que é não entristecer, apagar o Espírito Santo, aqui, ó. Não desprezar as profecias, não devemos desprezar as profecias, né? Mas em tudo nós devemos observá-las, né? E reter somente o que é bom. Também vai falar também que nós não devemos, nós devemos nos afastar do que é mal. Então, por conta de uma busca, de um estudo sobre oração, eu pude, nessas linhas, nesses versículos, entender qual é a vontade de Deus para a minha vida. Então, eu, nesse relacionamento de falar com Ele vai e se apresenta para mim o que Ele quer e espera de mim. Meus irmãos, que essa devocional do dia de hoje seja para nós entendermos essa via, né, de mão dupla, né? Que eu falo com Deus, Ele ouve, Ele fala comigo e eu ouço, e quando Ele fala, eu escuto e aprendo dele. Que sejamos, sim, fortes, alicerçados, porque se você tiver a oportunidade de ler, né, os versículos, desde o versículo 1 até aqui, Deus está nos exortando, a palavra de Deus nos exorta para que tenhamos, né, entendimento que a volta do Senhor está próxima, que devemos buscar a santidade e que nós devemos entender os preceitos dele. Que em nome de Jesus essas palavras fiquem no seu coração, tá bom, meus queridos? Como frutifiquem no meu também, né? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu rendo graças ao Senhor, porque, Senhor, o Senhor ouve a nossa oração. O Senhor intenta, Senhor Deus, aquilo que está dentro do meu coração para Ti está revelado antes de sair dos meus lábios, Senhor Deus. E eu te agradeço. Mas te agradeço, Senhor Deus, porque o Senhor se apresenta, Senhor Deus, o Senhor se mostra, Senhor Deus, o que o Senhor quer de mim. E o Teu Espírito, Senhor Deus, Ele saca, Senhor Deus, do meu coração, da memória do meu coração, Senhor Deus, o que devo fazer, Senhor Deus, como devo me apresentar, Senhor Deus, para aquilo que Tu quer. Senhor Deus, eu te agradeço, Senhor Deus, pela vida dos meus irmãos, Senhor Deus, que entendem isso, Senhor Deus, e junto comigo nós vamos prosseguir fazendo a boa e perfeita vontade do Senhor, Pai. Nós agradecemos a Ti nesta bendita hora, em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite.